Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Pabline Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters. Em nome da companhia, agradeço a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre desafios e oportunidades entre departamentos jurídicos e escritório de advocacia, com a participação dos especialistas jurídicos Daniel Anjos e Lucas Júnior, aqui da Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante a inscrição do webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais perguntas no chat deste webinar. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para Daniel Anjos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. É um prazer para a gente aqui na Thomson Reuters receber os nossos clientes da base também, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios que a gente encontra, né? Falando aqui de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Eu sou Daniel Anjos, eu trabalho na Thomson Reuters há 15 anos, especificamente, né, bem focado, meu background todo em departamentos jurídicos. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre as dores dos departamentos jurídicos, as dores dos escritórios de advocacia, né, e como os nossos clientes, né, fazem para minimizar esses impactos, pensando também no negócio. Lucas Júnior, por favor, se apresente. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Lucas Júnior. Como Daniel, sou especialista técnico aqui. Estou aqui para ajudar vocês e acrescentar tanto o Daniel. Ele é especialista da área de departamentos jurídicos, eu sou especialista voltado para escritório de advocacia, com mais de 16 anos nesse mercado e especialista na área financeira, contábil e jurídica. Estamos aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Pessoal, a ideia então é a gente trazer também outras informações, como nós recebemos também muitos pedidos, né, muitas perguntas relacionadas a um pouquinho também sobre inteligência artificial. Eu vou pegar uns 5 minutinhos no final para a gente, enfim, mostrar como que a Thomson Reuters está tratando esse tema internamente, tá? Então, como vieram várias perguntas, né, outras relacionadas também à demanda de departamento, escritório, enfim, mas algumas perguntas bem focadas em inteligência artificial, como que a gente está trabalhando, né, dentro da companhia para endereçar esse tema, tá, para os clientes. Bom, eu trouxe aqui, então, eu não criei muitos slides, né? Eu trouxe aqui alguns assuntos, né, para a gente dar um norte aqui para a nossa conversa hoje. Então, para a gente falar um pouquinho aqui sobre os desafios, né, que a gente encontra para departamentos jurídicos e também escritórios de advocacia, tá? Esse foi um ponto aí, Daniel. Bom falar que essas palavras-chave, nós fizemos levantamentos internos de histórico dos nossos clientes, de pedidos de vocês, reclamações de vocês, tudo que vocês falam, a gente conseguiu condensar essas informações, as principais palavras, e saiu esse quadro que é impressionante. A gente vai falar sobre ele. Isso. Bom, puxando um pouquinho aqui para o meu lado no início, né? O que a gente escuta, né, dos nossos clientes quando a gente pensa aqui também nesses desafios, né, que os profissionais encontram dentro dos departamentos jurídicos, né? Um dos principais desafios, né, é aqui a parte de comunicação e colaboração. Aqui já entra um pouco também nessa parte, né, de legal operation, né? A gente tem escutado muito só focado em contencioso e a gente esquece dos demais tipos de gestão que a gente tem dentro do departamento, né? O departamento jurídico suportando as outras áreas internas, os clientes internos dentro da companhia, né? Então, ali para a parte, por exemplo, de contratos, né, a parte ali consultiva, um legal opinion, né, para receber as demandas ali dos clientes internos, essa interação também com os parceiros do negócio, né, não só com o cliente interno, as outras áreas dentro da companhia, mas também conseguir trabalhar dentro do mesmo ecossistema, né, também com os parceiros do negócio. Então, quando a gente pensa nas entradas das demandas, né, é WhatsApp, é telefone, é e-mail, é Teams, enfim, então, isso acaba burocratizando um pouco ali a rotina do profissional, né? Então, ele não consegue dar vazão ali no que precisa realmente fazer ali no dia a dia, né? Então, aqui um pouco, né, de melhorar essa comunicação com os clientes internos, com os parceiros de negócio lá na ponta, né, trabalhar dentro do mesmo ecossistema, e aqui também essa parte de colaboração.
eu consegui também trabalhar dentro com o meu cliente interno, né, dentro de uma mesma solução. Às vezes, o jurídico está conversando ali com o RH, que tem um outro sistema, está conversando com a área financeira, que tem um outro sistema, está conversando com as demais áreas dentro da companhia em sistemas diferentes, né, em maneiras diferentes de se comunicar. Então, aqui já entra um pouco, né, dessa parte também de legal operation, para a gente conseguir trazer tudo para dentro, né, do mesmo ecossistema. Tá? Então, esse é um dos desafios também com escritórios de advocacia. O que os clientes trazem para a gente, né, quando a gente vai para uma primeira reunião, por exemplo? Daniel, eu trabalho com 8 escritórios, por exemplo. Eu recebo um relatório do escritório A num formato, um outro relatório de um outro escritório no formato B, um outro relatório no formato C. Eu perco ali 2, 3 dias só consolidando o meu relatório no meu modelo que eu tenho que enviar para a minha área financeira, lá para a minha controladoria. Então, também essa interação, né, com os escritórios é uma das dores, né, que a gente também acaba endereçando, né, enfim, com as nossas soluções para todo mundo conseguir trabalhar, né, dentro do mesmo ecossistema. Deixa eu puxar um ponto aí, Lucas. O principal ponto que os escritórios, tanto do lado de lá como do lado de cá, é a comunicação entre departamento, escritório e departamento. Então, para isso, nós conseguimos resolver um grande movimento que nós fizemos para resolver isso foi a elaboração de BIs. Porque muitas das vezes, o que o departamento jurídico faz? Ele já determina quais são os KPIs, o storytelling que eles precisam para serem alimentados. E por mais que você tenha, igual o exemplo que o Daniel deu, 8 escritórios ali para alimentar, para passar relatório, cada um passa de um jeito, você padroniza. Se você pega uma informação e fala assim, eu preciso que você me mande o relatório dessa forma, condensa, e isso automaticamente sobe no BI e apresenta os números, esses números, dentro do departamento jurídico, você já consegue demonstrar para toda a diretoria, não só a diretoria jurídica, mas a diretoria da empresa, para você analisar isso. E um ponto que é importante é que o departamento jurídico também consegue analisar a produtividade de cada um dos escritórios. E sendo as nossas ferramentas, tanto Firm, Corp, todas as ferramentas da Thomson Reuters, tem um ponto muito importante, e isso é vital para todas as ferramentas aqui. Elas já nascem assim. Todas as ferramentas da Thomson Reuters têm API, para você integrar com sistemas. Isso é muito importante para vocês, departamento, e também escritórios. Entra nesse ponto também que o Lucas estava falando agora, né, dessa parte, então, de API também, né? Esse é um ponto que, geralmente, a API, né, do cliente está sempre nas reuniões também para validar os pontos técnicos, né? Então, uma das primeiras perguntas que a gente recebe é, né, a solução pode ser integrada com os meus outros sistemas internos, o sistema financeiro, lá o meu SAP, o meu TOTS, por exemplo. Então, essa é uma das demandas, né? Até para não precisar criar, enfim, um RPA ali para ficar, enfim, tendo um serviço a mais, né, que poderia já estar integrado ali em tempo real, né? Um outro ponto que a gente recebe aqui dos clientes também é toda essa parte aqui de automação de rotinas, né? Então, 30% mais ou menos, eu até participei essa semana aí de uma agenda lá com a Deloitte, falando sobre a automação, né, para, enfim, departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. E uma das pesquisas, né, que a gente trouxe lá foi que 30%, né, da rotina ali do advogado poderia ser automatizada, né? Então, a gente pode, através da tecnologia, né, automatizar, inclusive, essas conversas internas, né, que tem ali entre o departamento jurídico, seja o jurídico com as outras áreas internas dentro da companhia, e também trazer o advogado do escritório, né, para dentro da solução, por exemplo, da empresa, né, também participando ali daquele workflow, né? Então, muitas demandas que são feitas hoje por e-mail, né? Então, a gente tem um exemplo, né, o módulo de workflow, que eu posso automatizar toda a rotina. Então, por exemplo, alguém cadastrou um pagamento, um gasto ali para o processo, já vai startar aquele workflow para alguém lá do financeiro aprovar aquele pagamento. Já vai colher aquela aprovação, já vai passar para a próxima fase do fluxo, para alguém fazer o pagamento, por exemplo. Quando tem outras questões que envolvem alguma validação do escritório parceiro, por exemplo, né, dentro do mesmo workflow, ali dentro do departamento jurídico, eu poder escolher se eu quero mandar para um cliente interno ou para o meu escritório parceiro fazer alguma validação, por exemplo, né? Aqui um pouco também nessa parte de automação
de documentos, por exemplo, né? Então, toda a parte ali de um contrato, parte de procurações, uma ata de uma assembleia, por exemplo, lá para um módulo de societário, por exemplo, né? Então, toda essa parte de automação de documentos, né? Então, esse é um outro ponto, né, que hoje está mais fácil da gente minimizar ali para o cliente, né? A gente tem, enfim, várias ferramentas ali para automação de documentos, né? Já pensando também na regra de negócio do cliente, né? Em qual momento do workflow, por exemplo, o próprio workflow vai elaborar aquela minuta, né? Sem precisar intervenção humana. Aqui já entra um pouquinho também, né? Que a gente ouve no mercado, eu tenho inteligência artificial. Automação de documento, aquilo ali não é inteligência artificial, né? Aquilo ali é uma ferramenta que vai, enfim, só elaborar um documento a partir de um template, um modelo padrão ali do cliente, né? Então, a gente já tem ferramentas no mercado, né, para essa questão aqui da automação das rotinas ali, um serviço, né, que seria feito ali manualmente pelo usuário lá na ponta, até um parecer, por exemplo, para um cliente interno. Falando de automação, pessoal, tanto departamento como escritório. Para quem usa as nossas soluções, primeiro eu vou falar do Legal One. Você tem várias formas de você reduzir o tempo. Igual o Daniel falou que reduz em 30% aí o tempo do advogado. Se você tem um excelente software, você vai ter essa redução, ou até mais. Vamos pensar aqui que você pode automatizar a entrega de relatório. Você pode automatizar a entrega das publicações, das intimações eletrônicas que tem dentro do próprio Legal One. Você já recebe as publicações, já joga no processo, já notifica o advogado, então você já tem essa facilidade. Não só a intimação, publicação, mas até o push do seu processo. Você pode automatizar várias rotinas não só de publicações, mas procedimentos internos pelo workflow do Legal One. São vários passos, em vez de você ter que fazer as tarefas, só com a sua ação você já gera várias outras atividades. Então, nossas ferramentas já ajudam muito, muito nisso. E no HighQ, é o que o Daniel já falou, você consegue fazer automação de documentos, você consegue gerar uma facilidade em documentos muito grande com o HighQ. Então, essa redução com a tecnologia veio para ajudar demais. É claro que nunca a gente vai substituir o advogado, porque o intelecto do advogado não vai ser substituído. Pode ajudar, complementar. Estou falando no mundo de hoje. E claro, que pensando nisso, falando que o Daniel falou que a automação, gente, não é inteligência artificial. É uma forma de você ajudar, o sistema ajudar o escritório. Inteligência artificial é algo fora da curva. Vamos pensar que hoje a Thomson Reuters ela já adquiriu várias empresas, né? Vamos colocar 2 grandes empresas, a Case Text, agora há pouco tempo, investimos bilhões de dólares para que a gente possa ter isso em nossas ferramentas. Lembrando, exemplo, eu vou aqui ler uma publicação e sugerir um prazo, isso é inteligência artificial? Não, isso é automação. Você treina a máquina para isso. Ok, pessoal? Isso não é inteligência artificial. Inteligência artificial é você interpretar e dar uma solução para aquilo que não seja rotineira. Ele conseguir pensar com você e ajudar. Ok? Bom, um outro ponto aqui que a gente também, né, tem conversado bastante aqui com os clientes, né, esse ponto aqui de ter um sistema atualizado, né. Se a gente for pensar grosso modo, é uma única região do mundo que a gente fala bastante em customização. É mais aqui no Brasil, né? A gente tem aquela vontade de ter um sistema 100% customizado e a gente acaba ficando com um sistema engessado, né? De acordo com o nosso negócio naquele momento, né? Então, hoje, o que a gente escuta dos clientes? Né? Aquele back to standard está voltando aqui para o Brasil também, né? Então, a gente tem conversado com muitos clientes que estavam trabalhando com ferramentas customizadas, né? Só que essas ferramentas, elas foram customizadas, né, de acordo com a demanda do cliente naquele momento. Ela não está acompanhando as tendências do mercado, por exemplo, né? Aqui já entra um pouco também de modelo de negócio, né? Então, na Thomson Reuters, não só falando aqui Brasil, né? Enfim, no mercado global também, todas as nossas soluções trazem, né, gestão e conteúdo. Então, quando a gente lança uma melhoria, por exemplo, dentro da solução, a gente vai atender ali o mercado, não aquele cliente em específico, né? Então, alguns clientes, né, enfim, com a ajuda da tecnologia do cliente, né, que entenderam esse ponto também, tem alguma coisa que é específica do meu negócio, pega
as APIs, né, tem o controle lá na SAP, por exemplo, joga informação lá, e aquela informação, de acordo com aquela ponta do meu negócio, pode ser feita lá dentro de um SAP, por exemplo. Então, eu posso ter um core aqui de um produto, né, que vai me atender ali 90%, por exemplo, aqueles 10% que em algum momento também pode mudar. Tem as APIs aqui, eu tenho meu outro sistema aqui na ponta, a gente tem um cliente grande do agro, eles parametrizaram, por exemplo, uma gestão dentro da SAP, então ele vai estar pegando ali diariamente as informações, por exemplo, lá do nosso módulo contencioso, e levando lá para a SAP e fazendo, né, enfim, os cálculos lá que ele precisa, por exemplo, de acordo com o negócio dele, dentro de um outro sistema, né? Então, aqui a gente está falando também um pouco de acompanhar as tendências do mercado, né? Então, geralmente, nas empresas que estão mais preocupadas também com ter uma ferramenta mais estável, digamos assim, né, com bastante disponibilidade. Então, a parte ruim da gente trabalhar com customização, eu tive ali um bug, eu tenho que esperar alguém me suportar, vão corrigir o bug em ambiente de teste, na homologação, o cliente está ok, agora sobe em produção. E aí, quando a gente trabalha com todos os clientes dentro da mesma versão, dentro do mesmo core, por exemplo, na pior hipótese, se tivesse um problema para um, ia dar para todo mundo, né? O tempo de resposta é muito menor, né? Então, esse é um dos pontos, né, que a gente tem visto bastante também, alguns clientes que estão procurando a gente, né? Qual é a dor, Daniel? Eu estou com um sistema customizado aqui e hoje ele está muito engessado. Eu customizei ele há 5 anos atrás e não está acompanhando o mercado. Então, esse é um outro ponto, né, que a gente tem escutado bastante. É um ponto, pessoal, que vocês vão perceber. Vamos ver o movimento. Pensa no movimento do mercado. Desde 2018 para cá. O que a Microsoft fez, o que a Google fez, o que a Oracle fez, o que todas as empresas estão fazendo. Todos os sistemas, gente, eles estão vindo padronizados. Quando a gente pega o Windows, existe um Windows para cada pessoa? Não. Existe um Office para cada pessoa? Não. É um sistema SaaS que está ali e ele coloca todas as funcionalidades ali, faz melhorias e é para todos. Todo o mundo jurídico hoje está voltando para isso, porque hoje o que a gente precisa de quê? De agilidade, de rapidez. Vamos pensar um ponto, eu vou falar um ponto de um cliente, Daniel, que ele tinha a necessidade de ter o e-social do sistema dele. Ele era de um software concorrente que customizou para ele. Ótimo, estava lindo. Lá, a S1070, ele estava fazendo a maneira dele, só que ele precisou da 2500, que foi obrigatório desde outubro do ano passado. E aí foi cobrado dele um absurdo para fazer isso. E aí nós fizemos, por quê? Porque é interessante para a gente colocar isso na nossa ferramenta. Então a Thomson Reuters, ela pensa de uma forma diferente, porque a gente tem que ter no nosso arcabouço aqui no nosso sistema as principais funcionalidades do mercado. A gente vai implementando e todos os clientes ganham. E se você faz uma sugestão e a gente implementa, serve para o outro. E se o outro deu uma sugestão, então é um jogo de ganha-ganha. Todas as ferramentas hoje de mercado funcionam. Vamos falar das grandes empresas, estão funcionando assim. Você pode pegar o que a Amazon faz, o que a Microsoft faz, o que a antiga Siebel, que agora mudou, a SAP faz. Então, são sistemas que você pode parametrizar alguns pontos, claro que isso é importante para você, mas eles já vêm de prateleira com várias funcionalidades para lhe fornecer. Porque muitas das vezes, quem conhece do negócio é a gente. Vocês conhecem da operação. Então, a gente interpreta o que vocês querem e a gente coloca para a funcionalidade dentro do sistema para vocês. E a evolução é constante. Bom, um outro ponto aqui que a gente também trouxe, né, que a gente pegou com os clientes, né, geralmente, ainda assim, né, eu vou até mostrar uma pesquisa da Thomson Reuters agora que a gente fez com 4.500 clientes em todas as regiões do mundo. O departamento jurídico ainda é visto, por exemplo, né, como uma área que só traz gasto para a empresa, né? Então, como que eu vou demonstrar lá para o meu board, né, o quanto eu trabalho aqui para os meus clientes internos, né? Então, aqui entra um pouco também dessa parte que, por exemplo, de indicadores, né, que o Lucas comentou um pouquinho, a experiência ali do meu cliente interno, né, eu interagindo ali, o tempo de resposta, que já entra um pouco também naquela parte de automação, né? Chegou uma demanda aqui para mim, qual é o meu SLA ali para dar uma devolutiva para o meu cliente interno, né? Então, essa parte também da experiência do cliente interno, trabalhando ali com o departamento jurídico, então, as outras áreas demandando ali, recebendo um bom atendimento, né, pelo cliente interno.
e eu poder também extrair indicadores, né, daquele serviço que eu estou prestando ali internamente, esse é um dos pontos, né, que a gente trouxe aqui, né, que alguns clientes trouxeram para a gente, né. Tem até um exemplo prático, né, sexta-feira da semana retrasada, eu estava numa empresa grande de energia, e na conversa com o head da área lá, ele comentou, Daniel, toda segunda-feira, para a minha diretoria, eu tenho que gerar indicadores. Então, toda quinta e sexta-feira, as assistentes, né, geravam lá os relatórios em Excel, ele entrava no Excel, gerava lá um dashboard, né, dentro do Excel e colava lá dentro de um PPT, para toda segunda-feira poder apresentar ali para a diretoria, né? Então, aqui já entra um pouco também, né, desse trabalho bem manual, né? Empresas grandes, né, que, enfim, continuam ainda trabalhando nesse formato, né? Excel, PDF, Excel, PDF. Então, a gente tem visto muitas empresas de grande porte também, né, ainda trabalhando, né, nesse formato mais manual. E não precisa, gente, não precisa pensar dessa forma, porque hoje a tecnologia a nosso favor, a gente tem que aproveitar esses dados, porque hoje o que é eu escuto isso de uma colega de trabalho, o que é o petróleo do mundo hoje? São dados, mas não dados soltos, são dados estruturados. Dados estruturados, hoje você consegue fazer o quê? Olhar, bater o olho e gerar indicadores da forma que você quiser. Você imagina vocês olharem o storytelling de tempos atrás da produção da sua empresa, ou das áreas de vendas da sua empresa, ou do próprio escritório de advocacia, da produtividade dos profissionais do escritório de advocacia. Você fala assim, como que cada profissional ou cada escritório tem a sua produtividade? Como está sendo a entrega? E para o escritório de advocacia, do mesmo jeito. Os processos. Em quanto tempo médio eu encerro meus processos? Quantos processos novos eu recebo? Qual a minha taxa de conversão? De conversão que eu falo em meses. Eu demoro, em média, nesse tipo de processo, 18 meses. Eu tenho um benefício econômico para a empresa de X. Muitos escritórios não conseguem mostrar isso para as empresas. De 1000 processos que eu tenho aqui eu consegui converter uma média de 18 meses e você teve um benefício econômico aqui de 70%. Muitos não conseguem demonstrar. E muitos também não conseguem demonstrar dados básicos, que eu tenho aqui tudo que eu tenho que reportar para a contabilidade, igual o Daniel falou. O meu relatório de contingência. Hoje, relatório de contingência é feito na mão, eles colocam no Excel, tem que ficar mandando para o cliente, a contabilidade recebe aquilo. Imagina, gente, o salto em gestão que vocês dão. Quando vocês têm uma ferramenta de BI, e você, ali mesmo, você apresenta para o cliente, no valor que eu tenho lá, possível, provável, remoto, qual o valor que você tem provisionado, desse valor, qual é a curva média dos processos, igual eu falei ali atrás, a curva média de tempo do seu processo. Você consegue demonstrar em números para a empresa. Com poucos minutos, você consegue mostrar para a diretoria, tanto o escritório de advocacia como o departamento jurídico, os números dos processos. E não precisa hoje ficar fazendo massa de dados na mão toda segunda-feira ou uma vez por mês. Virou um mês. A pior virada, Daniel, é a virada do trimestre. Quando vira trimestre, que tem que mandar para a contabilidade, eu já escutei que tem escritório de advocacia e empresa que demora 2 dias para fazer relatórios, 3 dias para fazer relatórios. Hoje a gente não tem mais essa necessidade com sistemas da Thomson Reuters. Tanto o LegalOne como o HighQ geram diversos indicadores. É claro que nosso time está aqui para apoiar você. Toda a inteligência que você tem, a gente vai passar isso para onde? Para dentro do sistema de vocês. E essa atualização é automática. E aqui também, quando a gente pensa, né, nessa parte de analytics, né, então, uma das demandas que a gente escuta também aqui em Corporate eu quero uma visão, né, da minha carteira aqui civil, trabalhista, tributário, consumidor, enfim. Então, a gente pode ter ali, né, um dashboard para cada área. Eu posso ter um dashboard para a minha controladoria, para o meu financeiro. Eu posso ter um dashboard ali para a diretoria. Então, hoje a gente tem essa facilidade também, né? Eu não preciso disponibilizar acesso para a parte de gestão ali para o meu diretor, para a parte do módulo contencioso. Eu quero disponibilizar acesso só para ele, um usuário massinha, para ele acessar o Analytics, para ele ver os números ali em tempo real, os números do meu departamento, né?
E o legal aqui também, aí já entra um pouco também, né, desses conceitos, né? Lá na ponta, o usuário ou advogado, sem ser um especialista de dados, ele ter autonomia também para, a partir de alguns cliques, ele também conseguir criar novos dashboards, né? Então, esse é um ponto também crucial, né? Não precisar, entre aspas, ficar refém do fornecedor. O próprio usuário lá na ponta pode ser o advogado, pode ser alguém da TI do cliente também, né? Mas existe então a possibilidade, né, do próprio usuário lá na ponta, enfim, ter autonomia para criar novas visões ali de acordo com a sua estratégia, né? Um outro ponto que a gente trouxe aqui também é toda essa questão aqui também de visibilidade e gestão de equipe, né? A gente tem falado muito, né, em inteligência artificial também, né? E uma das perguntas que vem primeiro, a equipe está preparada para operar um prompt ali de uma pergunta ali dentro de uma ferramenta de inteligência artificial? Os usuários, os clientes internos sabem fazer uma pergunta correta ali para que a inteligência artificial, por exemplo, traga a resposta ali de forma estruturada, né? Até para dar um exemplo prático, né? Aqui na Thomson Reuters, todos nós, os 26 mil funcionários, estamos numa cadeia agora de 3 meses de treinamento toda semana, só focado em inteligência artificial, né? Aí entra um ponto também, né? A gente tem ouvido, o que é inteligência? Tem inteligência, né? Mas as pessoas lá na ponta, dentro da equipe, por que a gente tem visto muitos especialistas de dados agora dentro do departamento jurídico? A gente não tem mais a figura só do advogado. A gente tem algumas equipes, né, de legal operation lá com advogado, com especialista de dados, com matemática. Então, tem mudado um pouco também nessa dinâmica dentro dos departamentos jurídicos, né? A gente tem ali o pessoal não advogado, né? O pessoal mais técnico também suportando ali o usuário, né? Para trazer essas visões, né? E também para levar, né, todas essas visões, né, para estar alinhado, né, com o alinhamento estratégico ali da companhia, né, por exemplo. Ponto importante falar, é bom a gente até mostrar, Dani, o que nós temos de inteligência artificial para o pessoal. Os nossos estudos aqui, gente, desde o ano passado, desde quando a Thomson Reuters adquiriu a CaseText, nós começamos a olhar bem para esse mercado, saiu treinamento interno, nós temos uma plataforma nossa interna, onde a gente aprende muita coisa. Bom, então, pessoal, aqui a gente trouxe alguns insights, né? Toda a questão também ali de cloud, né? Toda essa questão também de aonde que estão os meus dados, né? Essas questões também de GDPR, LGPD, então tem todas essas questões também, né? Onde os meus dados estão armazenados, né? Quais são as certificações que os fornecedores precisam ter para minha TI, né? Enfim, dar o de acordo ali para a gente, por exemplo, sair, né, de uma ferramenta interna, né? Esse é um outro ponto também, né? A gente falou de ferramentas customizadas, a gente também tem visto muitos clientes que na época tinham criado ferramentas internamente, né? Aí o que eu comentei aquela hora, atendeu naquele momento. Aí trocou o pessoal, entrou um outro gerente ali, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Né? Então, vamos procurar uma ferramenta de mercado, né? Então, enfim, que tem ali as melhores práticas, né? De acordo ali com o momento aqui do mercado brasileiro, por exemplo, né? Essa questão também, né, de provisionamento acurado, para a gente em corporate é um ponto muito importante, né? A gente poder comparar como que estava a minha carteira um ano atrás, como que ela está agora, né? Qual era o meu valor provisionado, o status do meu processo, a fase processual, quanto é que eu provisionei um ano atrás, quanto é que eu estou provisionando agora, todas essas questões de atualização de valores, né, o valor da causa, pedido, garantia, depósito, né? Então, esse é um ponto também, a gente vê muitos clientes, né, fazendo isso de forma manual ou recebendo, né, o que eu comentei aquela hora dos escritórios, por exemplo, aquelas planilhas, os valores. Ele não vai conferir linha a linha, né, se aquele valor daquele processo está atualizado, né? Ou seja, eu posso estar provisionando para mais ou para menos, né? Então, é um dos pontos, né, da importância da gente ter todo mundo, né,
o advogado do escritório e do departamento jurídico dentro da mesma solução, né? Dentro do mesmo ecossistema, para a gente ter uma informação ali, né, acurada em tempo real, né? A parte de conteúdo também, né? Parte de doutrina, jurisprudência, legislação. Então, esse é um ponto importante também. Inclusive, saiu na mídia, né, do sócio de um escritório, que lançou ali uma fake news, digamos assim, e o advogado dele fez uma fundamentação em cima daquele documento, e no argumento ele colocou como referência aquele documento que não era um documento válido, né, que foi criado ali pelo sócio do escritório. Saiu até no site, né, para quem acompanha aí o mercado jurídico, sobre esse ponto, né. Então, aqui entra um pouco também, né, do conteúdo, a gente ter um conteúdo ali confiável, né, para suportar o advogado ali na fundamentação do processo, né. Também essa parte do Big Data, né. Pode falar, Lucas. Isso é importante, gente, voltando a esse ponto da questão da segurança, que muitas empresas hoje, vamos pensar, nós temos multinacionais aí que estão preocupadíssimas com a questão da lei de proteção de dados. Eu falo tanto do Brasil como da Europa, como até a lei da Califórnia, CCPA. Então, aqui, nós somos parceiros Microsoft. Então, todos os nossos dados, além de ter a barreira de proteção da Thomson Reuters, tem a barreira de proteção também da Microsoft. Então, todos os nossos clientes podem ficar despreocupados em relação a isso, e tudo é cloud. Os nossos sistemas, todos em cloud. Bom, eu vou dar uma passada aqui, até por causa do tempo. Eu já vou trazer aqui algumas perguntas que chegaram para a gente previamente, da Aline de Mello. Eu quero saber mais sobre inteligência artificial e também a utilização de workflow na rotina. Quer falar primeiro, Lucas, do workflow? Aí eu já vou passar aqui para aí. Claro que sim. Nosso workflow, gente, ele é muito simples. Nós fizemos um workflow dentro tanto do Legal One como do HighQ para facilitar. Por exemplo, no Legal One jurídico, no contencioso lá, você tem uma facilidade em usar 6 elementos para você automatizar a sua rotina. Quando eu falo automatizar a sua rotina, Lucas, chegou aqui uma intimação eletrônica. Eu já quero mandar para o meu time de controladoria, para o meu time de controladoria dar seguimento. Eu posso? Pode. Eu já vi aqui que tem uma decisão. Na hora que eu ver uma decisão aqui, eu posso criar ali eu quero que crie obrigação de fazer, eu quero que faz o pagamento da guia, eu quero que crie um embargo, quero que crie apelação de uma vez só. Uma para cada pessoa, posso fazer? Pode. É como se você fizesse o quê? A automação da rotina baseada em tarefa. Você pegar naquela ação, ele te ajudar. Em vez de você manualmente ter que ficar gerando as tarefas, o sistema já faz isso para você de acordo com o seu parâmetro. Isso melhora a comunicação interna, evita erro, vai mitigar erro, dá agilidade para vocês, para todo o trabalho da empresa e do escritório de advocacia, e principalmente segurança, que você não vai perder aquele prazo. Quando a gente fala de HighQ, o HighQ também tem esse workflow que vai ajudar vocês em diversos pontos. É você pegar toda a sua rotina, gente, e ajudar, como se fosse automatizar. Em ambas as ferramentas, nós temos o workflow. Bom, pessoal, como chegaram várias perguntas, então, sobre aí, eu nem ia falar muito, tá? Então, hoje pela manhã, acabei montando aqui uns 3, 4 slides, porque alguns clientes, né, da base, que são nossos clientes das soluções, estão perguntando, né, se a Thomson Reuters está investindo em inteligência artificial, se as ferramentas já possuem inteligência artificial ou não, tá? Então, eu vou passar aqui um breve resumo, né, sobre esse assunto, até para deixar, enfim, todo mundo, né, ciente aí para onde é que a gente está indo, né? Bom, primeira coisa, né, nós fizemos algumas aquisições, a última foi em agosto do ano passado, fizemos um investimento de 3 bilhões, né, em cima da CaseText, é uma ferramenta global, a gente tem aproximadamente 11 mil clientes, departamentos jurídicos e escritórios de advocacia utilizando essa ferramenta, então ela faz toda essa análise de documentação, cria documentos de inteligência artificial, então o advogado vai fazendo perguntas, o robô já vai trazendo insights ali e montando, né, por exemplo, um contrato ali
para o cliente. Tá? Então, ele já vai interagindo ali em tempo real. Bom, obviamente, a partir dessas e outras aquisições que a gente fez nos últimos anos, a gente foi trazendo, né, para dentro do portfólio, para dentro, né, das nossas soluções. Tá? Aqui também, isso aqui está na mídia, né? Então a gente investe em média aí 100 milhões de dólares por ano, né? Somente em AI, né? E semana retrasada, né? O nosso CEO já disponibilizou mais 8 bilhões de dólares para a gente fazer mais aquisições, inclusive aqui na América Latina. Tá? Então a gente já trabalha com inteligência artificial há aproximadamente 30 anos, né? Então principalmente nas ferramentas lá no Westlaw, no Practical Law, que é a nossa solução de prática jurídica, né, global. Então, a gente já tem muita coisa já rodando há muitos anos. Tá? Aqui, um pouco também, né, só para trazer algumas características, né? Então, aqui entre a inteligência artificial tradicional e a generativa, que é o que a Thomson Reuters está injetando dinheiro, né, está fazendo aquisições. Então, quando a gente pensa em automação de tarefas específicas e lógicas, a gente utiliza aqui a AI tradicional. Né? A gente coloca ali um passo a passo para a inteligência fazer, né, aquela rotina ali que eu ensinei ela fazer, né, a partir daqueles passos ali. Quando a gente pensa aqui na inteligência artificial generativa, vai ter a criação de novos dados e conteúdos. Tá? Então, a própria inteligência que vai criar novos conteúdos, sem a intervenção humana. Tá? Quando a gente pensa em dados históricos, e aqui na abordagem de aprendizado, né, aqui é pensando, por exemplo, na minha carteira de processos encerrados. Então, eu vou fazer uma predição em cima do que já aconteceu. Né? Quando a gente pensa aqui na AI generativa, tem todo esse aprendizado, então, por meio de redes neurais complexas. Né? Então, já tem várias fontes ali trazendo conteúdo. Quando a gente pensa também em AI, no item aqui, tomada de decisão, o que fazia a AI tradicional? Né? Era uma lógica pré-determinada, naquele escopo, com base em parâmetros já definidos previamente. Né? Quando a gente pensa aqui na IA generativa, a criação e tomada de decisão não são determinísticas. Né? Então, tem esse ponto aqui. E lá para a geração de conteúdo, não era focada, né, na geração autônoma ali de novos conteúdos, enquanto que na generativa a gente tem aqui, então, a própria IA é capaz de criar novas imagens, textos e outros dados. Pessoal, aqui a importância que eu falei aquela hora. Vocês estão se preparando para trabalhar com inteligência artificial, né? Esse é um ponto também que o pessoal já vem comentando bastante, né? E as funções, como serão as funções dentro dos departamentos jurídicos, dentro dos escritórios, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho também uma pesquisa que a gente fez com esses 4.500 clientes globais. Antes não era uma preocupação do departamento jurídico se um escritório trabalhava ou não com inteligência artificial. 72% dos diretores jurídicos, CEOs, diretores de compliance falaram que agora é sim uma preocupação dentro do departamento jurídico, tá? Dentro do business. Tá? E olha essa informação aqui da PwC. Aí pode contribuir com mais de 15 trilhões de dólares na economia global até 2030. Então, imagine o investimento aqui que também as empresas estão fazendo em tecnologia, né? Mas não adianta ter tecnologia e não ter pessoas preparadas para operar essa tecnologia, né? Então, por isso que eu falei, né? Nós aqui, 26 mil funcionários, né? Estamos num curso aí rotineiro para a gente respirar dentro de casa esse assunto inteligência artificial, tá? Para trazer mais essas informações. E olha aqui um pouco da ferramenta. Ontem, o nosso CEO, o Steve Hasker, né, até, enfim, publicou lá no LinkedIn que agora a Thomson Reuters também disponibilizou a nossa AI. Então, a gente tem bilhões de dólares por trás das nossas soluções de inteligência artificial. Né? Então, a gente tem aqui o Open Arena, tem ali o LLM, tem aqui o Prompt Builder. Aqui que eu falei da importância, né? Esse prompt. Eu, como usuário lá na ponta. Então, imaginem lá o Microsoft Word, o Copilot no lado ali, eu interagindo, mandando o robô criar uma cláusula para mim, elaborar um contrato. Essas informações, eu sei fazer as perguntas certas para o robô criar aquela cláusula corretamente. Isso. Então,
esse é um ponto importantíssimo, né? Não adianta a gente fazer qualquer tipo de pergunta, né? A gente tem que criar perguntas estruturadas para trabalhar dentro da inteligência artificial, tá? E aqui existem N tipos de inteligência artificial. Eu tenho inteligência aqui que é para sumarizar um documento. Eu só arrasto um documento ali para dentro, com 50 páginas, o robô automaticamente, a inteligência artificial vai fazer um resumão ali de meia página sobre aquele conteúdo. A gente tem aqui essa questão do Ask, né, para a gente fazer perguntas também. Né? A gente tem questões que trabalham com imagens, com fotos. Então, qual é o tipo de inteligência artificial que eu quero trabalhar? Tem ferramentas ali que é mais focadas para a parte da automação de rotinas. Né? Então, eu sei trabalhar em todos esses tipos de inteligência? Então, aqui fica uma pergunta para vocês, né? Pessoal, e aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Aqui dentro, o nosso COO, né, fez enfim, um evento lá em Nova York com o CEO da Microsoft, que é nosso parceiro global, e a gente já lançou para quem? Para os nossos clientes dos Estados Unidos, Canadá, Londres e Austrália, tá? Essa integração com o Copilot dentro do Word ali, trazendo o nosso conteúdo. Eu quero saber como que funciona a contratação de um funcionário, por exemplo. Qual é uma cláusula para a contratação de um funcionário lá na Europa, lá no Canadá? Então, por trás da nossa base de conteúdo, né, do Practical Law, por exemplo, que a gente tem 28.650 advogados por trás da solução diariamente trazendo ali conteúdo. Tem 650 advogados Thomson Reuters, a gente tem vários escritórios, vários advogados de departamentos jurídicos, né, do mundo inteiro contribuindo para essa base de conhecimento. Então, o próprio robô, em cima da pergunta que o advogado faz aqui, ele já monta ali, ele pega o draft do contrato e já monta para o advogado. Eu estou aqui no Brasil, eu não sei como funciona a prática jurídica no Canadá. Então, o próprio robô vai pegar o nosso conteúdo, alimentado pelos nossos profissionais do Canadá, e vai criar ali, então, aquelas cláusulas. A gente já tem o Haikyuu aqui no Brasil, a gente não liberou aqui ainda, até por questão, por enquanto, de idioma, tá? A gente sabe qual é o mercado, né, que geralmente ele está mais preparado ali, está pronto, né, para a tecnologia. Geralmente é o mercado americano, né? Então, a gente sempre lança as nossas novas integrações com o mercado americano. Aí os nossos clientes que operam em várias regiões do mundo fazem as validações. Opa, tá ok. Aí a gente vai descendo. Né? Então, a gente tem questões aqui, né? A gente tem clientes na América Latina, então tem toda essa questão também de tradução para o espanhol, né? E utilizar as ferramentas também no português Brasil, tá? Então, aqui a gente ponto importante citar, pessoal, é que tudo começa realmente, 80% do conteúdo produzido em IA, 80% ou até mais, estou falando até baixo, 80% do conteúdo produzido é em inglês. ChatGPT, quando começou a ter relevância, vamos falar, a gente estava no 3.5, que o pessoal começou a dar atenção. E depois veio o 4. Então, tudo isso é gerado na língua inglesa. Por que ainda não temos muito movimento no Brasil? Porque a gente tem que tropicalizar isso tudo para cá. E aqui entra muito questão, que a gente tem ouvido muito falar, a questão de ética. Ética, está lá em cima esse assunto, né? Outra coisa, o pessoal tem falado muito em inteligência artificial. Eu estou aqui dentro do meu departamento jurídico, do meu escritório. Eu lancei ali, eu dei Ctrl+C no meu documento, aqui a minha minuta contratual, e colei dentro do ChatGPT, por exemplo. Outras pessoas que vão usar o ChatGPT, essa consulta, né, para elaborar um novo documento, vai ser em cima dos meus documentos, aonde que isso está? Então, tem muitas questões ainda de regulamentação em cima da inteligência artificial, tá? E aqui o Practical Law, né? Vocês conhecem mais aqui, por exemplo, no Brasil, a Revista dos Tribunais, que é uma outra empresa que nós compramos, mas a gente tem o Practical Law, que já tem o Ask Practical Law. Então, o advogado faz uma pergunta aqui, ó, perceba que tem um prompt aqui, eu lanço ali uma pergunta. Então, o próprio robô vai na base de conhecimento e traz ali as respostas, né, para o advogado, para elaborar um contrato, vai ter uma fusão, uma aquisição, uma cisão, né, como que funciona, por exemplo, uma fusão lá na Austrália. Então, já vai vir todo esse conteúdo, né, já embarcado aqui dentro para suportar o advogado, tá?
Deixa eu só mostrar rapidinho aqui para vocês um pouco também. Pode falar, Lucas. Chegou uma pergunta aqui da Tamires, perguntando se a gente possui ou planeja ter ferramenta de captura e cadastro automático do processo. Tamires, o cadastro automático do processo nós já temos. No Liga One, você na tela inicial, se você abrir o Liga One, se você jogar o número CNJ do seu processo, vamos falar processo de primeira instância ali, ele já faz a pré-cadastro desse processo para você. Nós não temos ainda essa questão da captura automática para cadastrar. Se você pegar uma listagem de todos os seus processos lá e jogar no Liga One, ele vai fazer o pré-cadastro desses processos. Ok? Mas, pessoal, eu venho de TI de tribunal, tá? A gente tem que pensar também na outra ponta, né? Sim. A gente traz o que cada tribunal disponibiliza, né? Eu sempre comento nas minhas agendas, infelizmente não existe um padrão. O TJ São Paulo, o TJ Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalhei, TJ Rio de Janeiro, por exemplo, estão preparados. Quando a gente pensa numa capa de processo do tribunal lá do Nordeste, vem meia dúzia de informações, né? Então, tem toda essa questão tecnológica também pelo lado dos tribunais, né? Então, imagine que eles também têm problema de infraestrutura, por exemplo, né? Tem os robôs, não só os nossos, essas startups que tem aqui no país, por exemplo, que ficam buscando lá os andamentos, tem tribunal que colocou restrição para os robôs pegarem só das 7 da noite às 7 da manhã. Então, a gente depende muito, né? Não é só tecnologia, né? A gente depende muito também da tecnologia de cada tribunal, tá bom? Isso mesmo. Pessoal, depois eu convido vocês também a dar uma olhada no site do Thomson Reuters, tá? Aqui tem também, né, ali sobre o futuro dos advogados no departamento jurídico com inteligência artificial, questões de risco, quais são os 4 pilares. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma pesquisa com 4.500 pessoas, né, CEOs, diretores jurídicos, diretores de compliance, CIOs, enfim, então, todo o board, né, para ver quais são as prioridades dentro dos departamentos jurídicos, né? Então, toda eficiência, proteção de dados, treinamentos ali dos usuários também, né? Então, depois eu convido vocês a darem uma olhada nesse material, está bem rico, são 36 páginas, se eu não me engano. Então, tem, né, quais são as prioridades ali dentro dos departamentos jurídicos em todas as regiões do mundo, né? Toda essa parte de controle de custo, né? Essa interação ali com o escritório de advocacia, eficiência, tecnologia para apoiar, né, o advogado, essa parte também ali do litígio, regulamentação, o que vai impactar no meu negócio. Saiu uma decisão lá na China, vai impactar no meu negócio aqui no Brasil, né? Gestão de riscos, aqui a parte também internacional, né? Cada vez mais as empresas estão operando em outros países, aqui o suporte ao negócio, o meu departamento jurídico está ou não alinhado às estratégias da companhia, né? A qualidade do serviço prestado, olha aqui o talento, ó, as pessoas dentro do departamento. Então, tem bastante conteúdo, tá? O que a gestão de riscos aqui com inteligência artificial, o papel do escritório, né, terceiro também, tá? Então, enfim, tem bastante conteúdo. Aqui depois, se vocês quiserem dar uma olhada também da questão do Practical Law, olha o Copilot que eu falei, ó. Então, aqui a gente tem até vídeo, né, mostrando. Então, aqui que o usuário vai fazendo as perguntas ali para IA, tá? Então, tem aqui questões, então, do Westlaw, que é a nossa ferramenta lá dos Estados Unidos. Tem questão do Practical Law, que é global também, né? Parte aqui também do Copilot, né? Dentro ali dessa integração que a gente tem com a Microsoft. Clientes, né? Que tem também conteúdo tributário. Você sabe que a gente tem, né, soluções para jurídico, importação e exportação, né? O Global Trade, também toda a área tributária. Então, a gente já tem também inteligência artificial nas soluções para tributário, tá? E aqui, só para mostrar um pouquinho rapidamente, aqui é uma das ferramentas que a gente utiliza aqui fora das soluções, né? Quando a gente entra aqui, por exemplo, na plataforma, e eu entro aqui, por exemplo, no Arena, eu tenho aqui, por exemplo, ó, como fazer uma pergunta dentro do documento. Mas olha o que eu vou fazer agora aqui no Summarize. Eu vou clicar aqui. Eu vou pegar aqui um documento que eu tenho na minha área de trabalho aqui. Tem um documento aqui com várias páginas, que eu peguei uma minuta da internet. Eu vou jogar aqui o documento.
Então, estou subindo aqui um ou vários documentos e vou mandar que o robô, a inteligência artificial, lê aquele documento e começar a trazer um resumo aqui para mim. Então, esse é um dos exemplos, né, de inteligência artificial que a gente, enfim, está trabalhando para automatizar, tá? Aí um ponto, pessoal, importante. Eu comentei, né, enfim, o dinheiro já está aí, as aquisições estão acontecendo. Para a gente aqui vai demorar um pouquinho por questões de idioma, tá? Então, fizemos as aquisições, tropicalizamos, obviamente, né, para dentro das ferramentas dos mercados que estão mais maduros, né? Opa, tá ok, então a gente vai agora tropicalizando, assim como a gente fez com o HiQ, né? A gente trouxe lá de Londres essa nossa ferramenta para Legal Operation, já tropicalizamos, né? Roda no português Brasil. Então a gente está esperando mais essa questão agora das ferramentas de AI, a gente poder fazer a tradução, né? Aqui para o português. Mas percebam que eu subi um documento aqui no nosso idioma. E ele trouxe aqui o resumo daquele documento em português. Tá? Então, isso já foi trabalhado também. Tá? Então, tem essas questões aqui, é mais questão de timing, então, para a gente trazer todas essas ferramentas, né, que a gente tem dentro de casa para dentro das soluções aqui locais do Brasil também. Tá? Tem uma pergunta, Daniel, do Thiago Duarte. Ele pergunta se a integração de IA com o Word, como o cliente terá acesso. Isso vai ser um suplemento. É um suplemento, é um add-on. Então, quando a gente entra no Microsoft Word, tem lá os suplementos, né? E vai ter lá o Copilot da Microsoft, né? Então, já vai estar integrado. Aí a gente vincula o teu usuário, a tua senha, por exemplo, da nossa base de conteúdo, da Thomson Reuters. Então, ele vai pesquisar dentro do nosso conteúdo, entendeu? Então, o que a gente fez nessa parceria global com a Microsoft? Eu tenho o Word e eu tenho o Copilot da Microsoft. Então, eles vincularam o Copilot dentro da nossa base de conteúdo. Então, aí, quando aparece ali o prompt para o advogado cadastrar uma pergunta, por exemplo, perceba que naquele print que eu mostrei aquela hora, aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, Copilot. Perceba que ele está trazendo aqui o conteúdo da Westlaw. O advogado fez uma pergunta aqui em cima. Ó. Então, ele localizou dentro do conteúdo, ele está jogando aqui agora, está montando ali o contrato, por exemplo, né, em cima da nossa base de conteúdo. Então, não é só conteúdo, né? A gente tem vários templates, modelos de documentos, de contratos, por exemplo, né? De todas as regiões do mundo. Por isso que a gente tem esses 650 advogados globais só focados em atualizar diariamente, então, a nossa base de conteúdo, tá? Alguma pergunta a mais, Pablo? Lucas, seguimos de perguntas. Tranquilo, pessoal? Isso aí é uma notícia boa, tá? Enfim, como a gente, enfim, está bem estruturado, né? Depois dei uma pesquisada também lá no site da Thomson Reuters, a gente também liberou para clientes, parceiros de negócio, poder utilizar a nossa infraestrutura, tá? Porque não é barato, né? Manter uma estrutura para inteligência artificial. Então, a gente está disponibilizando ali para clientes, parceiros de negócios poderem, enfim, trabalhar em cima das nossas ferramentas de IA, tá? Para automatizar aí a rotina de vocês, tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida adicional? Então, foi mais um bate-papo, né? Acho que foi o primeiro, a gente sempre fez, né, mais focado só em webinar, só para corporate, só para firma. Então, convidei o Lucas Júnior para esse webinar aí para a gente fazer trocar uma ideia aqui, né, sobre o departamento jurídico e também escritórios de advocacia, tá? É isso, gente. Obrigada, Daniel. Obrigada, Lucas. Acho que o tema é super interessante, importante, acho que trazer esses pontos de interligação entre departamentos, escritórios. Realmente um bate-papo muito bom. Pessoal, obrigada pela participação, obrigada, Daniel e Lucas, por terem trago esse conteúdo tão rico. Então, obrigada, pessoal. Até breve. Obrigado, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.